ETFs de renda fixa servem como reserva de emergência? Nos últimos anos, a indústria de ETFs no Brasil vem crescendo bastante e surgiram algumas opções de ETFs de renda fixa, como o Fixa 11, o LFTS 11 e também o LFTB 11. E esses ETFs, eles servem de fato para uma estratégia de investimentos em renda fixa? O que são esses ETFs, como eles funcionam e quais são os aspectos positivos e negativos? Para mim, eu sou suspeito, inclusive, para falar sobre isso, eu sou muito fã dessa modalidade, dos ETFs. Isso porque traz praticidade, diversificação e baixo custo. Isso tudo no longo prazo ajuda uma carteira buy hold, uma carteira de longo prazo. No entanto, a gente tem que observar que no mercado existem ETFs que são interessantes, que trazem ali benefício para o investidor comum. Agora temos outros ETFs que não servem. E a gente tem que adaptar a cada ETF para a estratégia do investidor, fazer essa adaptação. E temos que lembrar que por trás de todo o mercado existem interesses, isso mesmo, interesses que você pague taxa de administração alta, que você invista em certos tipos de investimento que trazem ali retorno não para você, muitas vezes para quem está por trás, com a corretora, banco de investimento, para o assessor. Então, de forma inteligente, você tem que olhar para esses ativos e verificar se cabe na sua estratégia, verificar quais são os custos e os riscos envolvidos. E a ideia desse vídeo é comparar esses três ETFs, muitas vezes com o Tesouro Selic, e você olhar ali qual a vantagem de investir, se cabe ou não na sua estratégia. E aqui no início eu quero aproveitar falando dessa certa independência que o investidor tem que ter, e já há um tempo aqui me pedem no canal que eu lançasse a minha assessoria, e agora sim, vamos lançar aqui a carteira recomendada Invest Holder. Estamos numa fase de pré-lançamento e para você obter um desconto de 50%, vai ser ali um plano extremamente acessível, em que você vai ter ali praticidade para você montar a sua carteira de investimento de forma mais segura, mais tranquila, investir ali para alcançar os seus objetivos financeiros, você ter 50% de desconto, ter também um bônus exclusivo de lançamento e também aproveitar essas vagas limitadas que serão lançadas. Tem um link aqui na descrição, é só clicar, participar ali do nosso grupo, que no lançamento a gente vai garantir esses benefícios exclusivos para você, tudo bem? Então é só acessar o link e aproveitar os 50% de desconto. Falando aqui dos ETFs de renda fixa, será que eles valem a pena? O investidor, ele já está acostumado com o Tesouro Selic e ele ali tem a sua batidinha. Tem baixo custo, é prático de investir, tem ali a possibilidade. Se o investidor acessar esse tipo de investimento, ele não está errado, ele vai sim ter retorno. Eu, inclusive, utilizo o Tesouro Selic. No entanto, você tem outras opções que podem acoplar para o longo prazo. E são esses ETFs de renda fixa que eu vou trazer aqui para você conhecer. Então, além da segurança de você investir em Tesouro Selic, você tem ali uma possibilidade, muitas vezes, de liquidez imediata e diversificação, além da negociação em bolsa de valores ficar muito prático. E o ETF? O ETF é um fundo de índice, Exchange Trade Fund, um fundo que investe em respectivos índices. E aqui a gente vai falar basicamente de fundos de renda fixa. E o primeiro deles que eu quero trazer foi o primeiro que surgiu no mercado, foi o Fixa 11, o Mirae Asset Renda Fixa Pré-Fundo. E o Fixa 11, qual é a referência, onde ele investe? Os ativos que compõem a carteira do Fixa 11 são títulos DI de até 3 anos. E é um índice futuro de taxa de juros que tem vencimento em até 3 anos. Então, esses títulos que compõem essa carteira trazem certa volatilidade quando tem mudança da taxa de juros. Apesar aqui do Fixa 11, ele ter aqui uma taxa de administração de 0,3% ao ano, uma taxa de administração até que adequada, não é uma das menores, pode ajudar o investidor. No entanto, ele tem características de renda fixa e as cotas têm variação de renda variável. Isso é péssimo para quem quer montar uma reserva de emergência. E para mim o Fixa 11, ele não serve para uma reserva de emergência. Olha só por que não.
Olha o gráfico. Aqui nós temos o desempenho aqui do LFTS11, que basicamente é a taxa Selic, aqui o CDI de desempenho. E vejam o Fixa 11 em linha vermelha como ele tem variação. E essa variação, para quem quer montar um fundo de renda fixa, muitas vezes um objetivo de curto prazo, ou ainda a sua reserva de emergência ou de oportunidade, essa variação aqui é péssima. Muitas vezes, quando o investidor vai precisar sacar esse dinheiro, tem uma variação no mercado, ele vai sair ali com certo prejuízo ou deixando de ganhar. Isso é muito ruim. Então, primeiro passo aqui, a gente descarta o Fixa 11, ele pode servir em uma outra estratégia, mas não para a reserva de emergência. E no ano de 2022 surgiu um outro ETF, o ETF da Investo. A Investo lançou mais de 22 ETFs nos últimos anos, aumentando aí essas possibilidades, essas alternativas de investimento. E o LFTS 11, basicamente, ele investe em LFT, em Tesouro Selic. Olha só a carteira aqui do LFTS 11. São títulos Tesouro Selic, basicamente, vencimento 2027, 29, 30, 28, 31. Então, de curto prazo, tem ali 4, 5 anos para vencimento e não tem volatilidade nenhuma. A gente vai ver aqui o desempenho do LFTS 11. A gente vê que ele não tem variação nenhuma, ele acompanha basicamente a taxa Selic e também o CDI. Além do mais, ele tem uma taxa de administração de 0,19% ao ano, não tem come-cotas, diferente de um fundo multimercado que a cada 6 meses tem incidência de come-cotas. Você tem que prestar muita atenção nisso daqui. São péssimos investimentos aquele que tem o chamado come-cotas, que é o adiantamento do pagamento de IR a cada 6 meses. Ele não tem a incidência de IOF e você pode investir a partir de R$ 136, que é o que custa, a época que estou gravando esse vídeo, uma cota do LFTS 11. E ele tem a liquidez D+1. Agora, o LFTS 11, quando surgiu, ele surgiu com uma alíquota de IR de 15%, como todo o ETF. No entanto, por ser uma alternativa muito plausível de investimento e atirar recursos de outros fundos, gerou certa inveja. Isso é a minha opinião. No mercado ocorreu ali certa inveja e alguns lançaram questionamento sobre a sua tributação. E o que aconteceu? O Tesouro Nacional alterou ali a tributação do LFTS 11. Ele tem uma tributação atual de 25%, o que trouxe ali certa situação desagradável e muitos não querem investir no LFTS 11. Também, na minha opinião, deixou de lado, deixou de ser uma alternativa viável para a reserva de emergência. Por quê? Porque essa tributação maior de 25% sobre o lucro, você tem uma tributação maior que a tabela regressiva do Tesouro Direto, por exemplo. Então, isso perde ali um pouco da sua atratividade. Agora, se tivesse 15% como outros ETFs, seria uma ótima alternativa. Olha a comparação do LFTS 11 com o Tesouro Selic. Ele tem uma taxa de administração menor que o Tesouro Selic, ele tem uma alíquota de IR maior, porque você pode, acima de 2 anos, ter uma alíquota de 15% no Tesouro Selic, você pagaria 25% independente do prazo. Então, é o aspecto negativo do LFTS 11. Não tem IOF, você já paga IOF até os 30 dias aqui, é claro, de forma regressiva, mas até 30 dias você tem o pagamento de IOF no Tesouro Selic. E o vencimento, ele nunca vence. Então, o LFTS 11, a vantagem, como ocorre também no Fixa 11, ele não tem vencimento. Então, você só vai pagar esse bendito desse IR quando você quiser sacar as cotas. Então, essa é uma grande vantagem do ETF, tudo bem? Então, colocamos aqui ao lado e verificamos essa situação do LFTS 11. Sabendo disso, a Investo, ela criou uma outra alternativa de ETF, que foi o LFTB 11, muito próximo do desempenho ali do LFTS. Qual é a diferença? Ele investe em Tesouro Selic, que é a sua maior parte, 90% a 95%, e um pouquinho em IPCA. Ele pega títulos mais de médio e longo prazo das NTNBs principais aqui, que é o IPCA+. Isso traz certa volatilidade para esse tipo de ETF, mas ainda assim, ele paga 0,19% ao ano, tem uma vantagem em cima do Tesouro Selic, não tem come-cotas, não tem IOF, e você pode investir
a partir de R$ 108, que é uma cota do LFTB 11. Ele tem a liquidez, D mais uma liquidez imediata. E aqui que está a vantagem em relação ao LFTS. Ele conseguiu manter uma alíquota de R de 15%. Então, para mim, o ETF LFTB 11 ele passa a ser uma alternativa sim para o investidor. Por quê? Ele tem uma alíquota de R agradável, atrativa, de 15%, uma vantagem em relação ao Tesouro Selic, tem a possibilidade de praticidade para investir, ele não tem um vencimento e traz essa possibilidade. Dá uma olhada só. Em momentos de tensão de mercado, você pode ter certa volatilidade, mas ele segue em base aqui o CDI, então a gente pega essa linha cinza aqui, é o CDI, e a linha azul aqui é o LFTB 11. Agora, eu não colocaria toda a minha reserva de emergência toda nesse ETF. Eu faria uma diversificação. Eu teria Tesouro Selic e uma parte em LFTB 11. Isso porque parte do meu dinheiro não vai vencer e essa questão de você manter para o longo prazo, você tem uma vantagem. Então serve sim o LFTB 11, sabendo que em alguns momentos de tensão ele vai ter certa volatilidade. Mas se eu conseguir ali manter para o longo prazo, só o benefício do IR ele torna-se atrativo. Mas eu preciso ter estratégia para investir nessa modalidade de investimento, sabendo dessa certa variação. Apesar de ser muito pouca essa variação, passa sim ser uma alternativa. Olha a comparação aqui do LFTS 11 versus o LFTB 11. O LFTS aqui, ó, uma linha reta, né? Só tributação, que pena, que perde a atratividade. Agora, vejam o LFTB 11, ele tem certa volatilidade em alguns momentos. No entanto, no longo prazo, ele acompanha, acima prazos aí de 2, 3 anos, ele acompanha o CDI, ele acompanha o LFTS 11. Então, passa sim ser uma alternativa. No entanto, o que eu faria? Eu teria um pouco Tesouro Direto, se eu precisasse sacar no momento de tensão, e eu teria o LFTB 11 para aproveitar essa captura sem ter a incidência de IR. Então, inclusive, é o que eu faço para a minha carteira. O LFTB 11 pode ser incluído, inclusive, na carteira holder. Depois de um tempo, a gente vai verificar aqui a possibilidade de estar colocando ele também na estratégia. Agora, o Fixa 11 e o LFTS 11 deixam de ser uma alternativa pelas circunstâncias que a gente apresentou aqui no vídeo. E aqui no final, falo para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like também, que ajuda bastante, e aproveite aí para entrar no nosso grupo do pré-lançamento da nossa assessoria da carteira recomendada Invest Holder. Você terá 50% de desconto, preço muito acessível e garantirá esse tipo de assessoria para você poder investir de forma mais tranquila e garantir seus retornos e cumprir seus objetivos financeiros. Eu vou ficando por aqui e vejo você numa próxima. Até mais, valeu!